Boa noite turma, vamos lá para mais uma sequência de dicas para a rodada de amanhã, dia 30 do 11, jogos de campeonato inglês, italiano, algumas copas, beleza? Só relembrando, turma, o ideal é um cartão com dois jogos, com odd de 1.8 a 2.0. Com três jogos fica excelente, tem que ter critério para escolher a quantidade escolher os jogos que a gente vai colocar no cartão. Quatro jogos já é um pouco mais complicado, tem uma múltipla que já fica perigosa para dar head. Beleza? E aí como é que a gente consegue? Primeiro, a gente tem que saber quais são os times que a gente pode escolher e os campeonatos. Naturalmente, quando você conhece a capacidade e as limitações de cada time, fica mais fácil escolher para combinar no cartão. E essa combinação original é uma odd de 1.8 a 2.0. A primeira dica foi essa, então, escolher os times e campeonatos que a gente conhece. A segunda, escolher jogos de super favoritos com odd maior ou igual a 1.42. Então, se eu conseguir dois jogos onde tem dois super favoritos com no mínimo de odd 1.42, eu consigo uma odd de 2.0, que é a odd que me garante 100% de retorno do capital investido. A terceira dica tem que ser um time super favorito jogando em casa ou fora de casa, né? Dependendo dos números dele e com quem ele vai jogar. Então tem que ser analisado o retrospecto desses dois times, se os números são favoráveis, porque não adianta nada eu jogar com um super favorito com uma odd tecnicamente baixa, que é a odd 1.42, mas que ele tem um desempenho ruim fora de casa. Então nessa daí as casas de aposta podem dar rasteira na gente. A gente tem que olhar o retrospecto do super favorito contra quem ele vai jogar e se os números deles são favoráveis. Se eles se faz bastante gol fora de casa ou em casa e se também não leva muitos gols. O interessante também é saber a provável escalação. Então não adianta nada um time ser super favorito, indicado na odd e até mesmo pela posição do campeonato, mas que vai desfalcado. E aí é interessante observar a parte ofensiva dele. Se tiver artilheiro, são dicas essenciais aí para a gente definir que aquele time vai fazer parte do nosso cartão. Analisar os últimos jogos é a dica 5. Então é interessante ver a sequência dos últimos jogos, porque isso aí, essa sequência, a gente tem como ter uma noção de como está a mentalidade dos jogadores para aquela partida que a gente está querendo apostar. Então se um time está vindo de derrotas, ou seja, alguma coisa está dando errado, então é interessante não colocar esse time no nosso cartão. Se está vindo de vitória e se vai jogar em casa com tudo favorável, retrospecto, números favoráveis, esse é um jogo interessante de colocar no nosso cartão. E a sexta dica é atenção para o nível de reatividade do adversário. Tem times que vão jogar contra os super favoritos fora de casa e se dão bem. É bem aí que entra a zebra. Não adianta nada eu colocar um time super favorito que vai atacar demais, mas vai se expor ao contra-ataque para um time que está especialista em jogar em contra-ataque. Lembrando bem, 1.42 é a odd do favorito contra a odd de 6 de um time que vai jogar fora de casa com uma posição abaixo da tabela, mas é um time reativo, indica que a qualquer momento ele pode fazer gol, esse time aí, o adversário do super favorito. Então a gente tem que ficar atento para esse tipo de partida. Aí uma dica é, se você vai jogar num super favorito, vai colocar um jogo que tem um super favorito, que tem um ataque excelente, contra um time reativo que tem um contra-ataque bom, mas por alguma coisa no campeonato, até mesmo na mentalidade do time está numa posição bem abaixo, pode ser um jogo para a gente colocar no mercado de gols. Então essas são 6 dicas que eu coloquei para vocês que eu utilizo bastante para definir dois jogos no meu cartão com interesse de atingir uma odd de 2.0, que é que me dá 100% de lucro. Beleza? Espero que vocês consigam assimilar. Quem não conseguir assimilar pode entrar em contato comigo. E pra frente a gente vai fazer mais vídeos com esse intuito. Um abraço aí, turma. Não esquece de curtir, compartilhar o nosso canal, se inscrever pra gente crescer bem aí no mercado. Valeu! E a gente começa nossas dicas com a Atalanta e Venezia. Campeonato italiano vai ser amanhã cedo, 9h45.
A gente sabe da força ofensiva que tem o Atalanta, é um time que ataca muito, e isso aí já vem vários anos acontecendo isso. De contrapartida se expõe demais, se expõe demais. O Venezia, a gente veio analisando os jogos dele passado, a gente percebeu que ele tem uma reatividade muito grande contra os times grandes. Fica difícil ele jogar contra os times do nível dele inferior, mas quando joga com um time grande, ele tem aproveitado bem nos últimos jogos e deixado seu golzinho. A tendência é casa para marcar acima de 1,5 gols e um palpite ousado, jogo 2,5 gols, ou seja, a partir de 3 gols com ambas marcas. A gente coloca a artilharia e o Zapata. Fiorentina e Sampdoria é um excelente jogo para o mercado de gols. A gente sabe que esse clássico aí é bem pegado e ultimamente o campeonato italiano tem sido bem over, então a gente colocou a tendência de ambos marcam, porque os números indicam que eles têm quase a quantidade de gols feitos e a quantidade de gols levados, indica que as defesas são frágeis, e como artilheiro a gente deixou o Vlahovic, que está em excelente fase. Lokomotiv de Zagreb e Hajduk Split, isso aí é o campeonato croata. Os jogos da Croácia a gente tem observado que tem uma tendência muito over. É um campeonato bastante técnico, futebol bastante técnico. A tendência de ambos nesse jogo está alta. E aí para uma possível dupla, dependendo da odd da casa que você vai colocar, vai com a tendência de segurança, que é acima de 1,5 gol. Ou seja, 2 gols a gente já conquista a odd. Voltando para o italiano, Salernitana contra a Juventus. O time da Juventus tem decepcionado muito. Os últimos elencos da Juventus aí, enfraqueceu bastante no cenário europeu. Tá devendo, então precisa ganhar. Com certeza vai partir para o ataque. Tem alguns desfalques, o Chiesa não vai jogar. Só que a gente levou em consideração que o time da casa é um dos piores mandantes. Então a tendência fora da vitória da Juventus é alta. A gente colocou que a Juventus vai fazer mais de 1,5 gol e como artilheiro o Morata. E aí como é que a gente consegue? Primeiro, a gente tem que saber quais são os times que a gente pode escolher e os campeonatos. Naturalmente, quando você conhece a capacidade e as limitações de cada time, fica mais fácil escolher para combinar no cartão. E essa combinação original é uma odd de 1,8 a 2,0. A primeira dica foi essa, escolher os times e campeonatos que a gente conhece. A segunda, escolher jogos de super favoritos com odd maior ou igual a 1,42. Então, se eu conseguir 2 jogos onde tem 2 super favoritos com no mínimo de odd 1,42, eu consigo uma odd de 2,0, que é a odd que me garante 100% de retorno do capital investido. A terceira dica tem que ser um time super favorito jogando em casa ou fora de casa, né? Dependendo dos números dele e com quem ele vai jogar. Então tem que ser analisado o retrospecto desses 2 times, se os números são favoráveis, porque não adianta nada eu jogar com um super favorito, com uma odd tecnicamente baixa, que é a odd 1,42, mas que ele tem um desempenho ruim fora de casa. Então nessa daí as casas de aposta podem dar rasteira na gente. A gente tem que olhar o retrospecto do super favorito contra quem ele vai jogar, e se os números deles são favoráveis, se eles faz bastante gol fora de casa ou em casa, e se também não leva muitos gols. O interessante também é saber a provável escalação. Então não adianta nada um time ser super favorito indicado na odd e até mesmo pela posição do campeonato, mas que vai desfalcado. E aí é interessante observar a parte ofensiva dele. Se tiver artilheiro, são dicas essenciais aí para a gente definir que aquele time vai fazer parte do nosso cartão. Analisar os últimos jogos é a dica 5. Então é interessante ver a sequência dos últimos jogos, porque isso aí, essa sequência, a gente tem como ter uma noção de como está a mentalidade dos jogadores para aquela partida que a gente está querendo apostar. Então se um time está vindo de derrotas, ou seja, alguma coisa está dando errado, então é interessante não colocar esse time no nosso cartão. Se está vindo de vitória e se vai jogar em casa com tudo favorável, retrospecto, números favoráveis, esse é um jogo interessante de colocar no nosso cartão. E a sexta dica é atenção para o nível de reatividade do adversário.
Tem times que vão jogar contra os super favoritos fora de casa e se dão bem. É bem aí que entra a zebra. Não adianta nada eu colocar um time super favorito que vai atacar demais, mas vai se expor ao contra-ataque para um time que está especialista em jogar em contra-ataque. Lembrando bem, 1,42 é a odd do favorito contra a odd de 6 de um time que vai jogar fora de casa com uma posição abaixo da tabela, mas é um time reativo, indica que a qualquer momento ele pode fazer gol, esse time aí, o adversário do super favorito. Então a gente tem que ficar atento para esse tipo de partida. Aí uma dica é, se você vai jogar num super favorito, vai colocar um jogo que tem um super favorito, que tem um ataque excelente, contra um time reativo que tem um contra-ataque bom, mas por alguma coisa no campeonato, até mesmo na mentalidade do time está numa posição bem abaixo, pode ser um jogo para a gente colocar no mercado de gols. Então essas são 6 dicas que eu coloquei para vocês que eu utilizo bastante para definir 2 jogos no meu cartão com interesse de atingir uma odd de 2.0, que é que me dá 100% de lucro. Beleza? Espero que vocês consigam assimilar. Quem não conseguir assimilar pode entrar em contato comigo. E pra frente a gente vai fazer mais vídeos com esse intuito. Um abraço aí, turma. Não esquece de curtir, compartilhar o nosso canal, se inscrever pra gente crescer bem aí no mercado. Valeu! Continuando com as dicas, vamos de Verona e Cagliari. O time do Verona está bem no campeonato, está surpreendendo. Em casa está com uma sequência de vitórias. No geral ele fica oscilando, joga bem em casa, joga mal fora de casa, ou seja, está um time caseiro. Como ele vai jogar com o Cagliari, que é o pior visitante, a tendência de gol está altíssima aí. A gente colocou que casa vai marcar mais de 1,5 gol. E uma tendência ousada é acima de 2,5, porque a gente entende que o Cagliari tem uma chance sim de deixar o golzinho dele lá, porque o time do Verona, a defesa não é lá essas coisas. O inglês Leeds United contra o Crystal Palace, esse jogo aí está com uma tendência ambos também bastante forte. Os times estão com necessidade de vitória, porque eles estão devendo, não estão bem no campeonato. Os ataques a gente sabe que são bons, o Rafinha, o BNTQ joga no Crystal Palace, então a tendência de acima de 1,5 para a gente pegar essa odd e juntar com o outro e formar uma dupla está muito alta. Aí um pouco mais ousado, ambos marcam. E por último a gente foi no português Braga versus o Vizela. O Braga está devendo no campeonato, turma, e aí pela necessidade de vitória e o Vizela ser um dos piores visitantes, a gente está apostando na vitória do Braga. Porém, a tendência é que ele faça no mínimo 2 gols. Beleza? Essas são as dicas por hoje. Peguem aí 2 ou 3, formem um cartão. Se vocês forem formar mais outro cartão, peguem mais 2 ou 3. E vamos lá, galera. Boa sorte pra gente aí.